Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque nós professores, né, Luiz? Depende do dia, dependendo a gente do não dia, sabe nem que horas mais então, é madrugada para você corrigir uma provinha. Com certeza. Né? Ainda mais na tua área, que é muito mais complexa que a minha. Né? A minha é finanças, a sua é odonto. Odontologia. Né? Mas é uma área específica da odontologia. Né? Ela é a Heloísa Paloco. Né? Ela, além de tudo, tem mestrado em odontologia e trabalha, também atende no Simpo Especialidade. Sim, né? sim. E qual é a tua área de foco? Eu atendo na parte de dentística e também na parte protética. O que é dentística? A dentística é o que o pessoal conhece popularmente como as obturações. Na verdade, mas obturação, se a gente for pensar no termo prático, é tapar um buraco. E na odontologia, a gente tenta não tapar um buraco, a gente tenta restaurar o elemento dental. Então, as restaurações são as famosas obturações. Sim. E também eu atuo na parte nas próteses dentárias. Eu vou aproveitar, vou explorar o seu conhecimento aqui, já que as minhas curiosidades devem ser parecidas com a do pessoal que está nos assistindo aqui no nosso Simprocast. Quando eu era criança, o meu dentista era o meu dentista que fazia tudo. Hoje você tem dentista especializado da parte de baixo, da parte de cima, do dente de lá, do dente de cá. Sim. Né? Tá mais preciso. Mas quando eu era criança, eu ia ao dentista, eu morria de medo da anestesia. Né? A anestesia, para mim, era a pior parte, e acho que é até hoje. E o meu dentista dizia assim, não precisa dar anestesia, não, eu sou macho pra caramba. E depois ele punha um negocinho que eu me lembro o nome, era acho que amálgama. Sim. Né? Que era um negocinho metálico, Sim. que ele misturava com mercúrio. Sim. Mercúrio é veneno, né? Ele é o que vai gerar a liga do amálgama. Ele que vai fazer com que o amálgama a gente consiga inserir ele dentro da boca. Mas isso usa-se ainda? Ou agora é tudo porcelana? Agora bota uma luzinha? Uma luzinha azul? O amálgama ele foi muito utilizado anteriormente e ele fez a função dele sem problema nenhum. Ele só caiu em desuso por conta do mercúrio da composição. E aí a gente tem um tratado, que é o Tratado de Minamata, que veio para tirar o que traz mercúrio. Tanto que, por exemplo, na enfermagem, tiraram os termômetros com mercúrio por conta do mercúrio. Então, ele caiu em desuso por conta disso. E ele é venenoso, o mercúrio, né? Assim, no que a gente trabalha dentro da boca, a gente não considera um malefício à saúde. As porcentagens são muito pequenas quanto a isso. Mas o mercúrio, o mercúrio, sim, altas concentrações, com certeza. Mas, hoje em dia, a gente tem materiais que nos favorecem as restaurações de outra forma, que é a luzinha, que é o que a gente chama de resina composta, que é a famosa massinha da cor do dente. E aí pra gente, ela é mais fácil de utilizar, a gente tem um tempo maior de trabalho, tem a qualidade estética e ela tem um que pra gente é super legal, que é a adesão à estrutura dentária. O amálgama, pra gente conseguir realizar uma restauração com ele, a gente precisava, às vezes, tirar tecido sadio do elemento dental para que a gente conseguia criar, para fazer um encaixe, ela ficar presa no dente. Porque, na verdade, a gente acha, o leigo como eu, acha que você pega aquele motorzinho, tira a cara e faz um buraquinho e depois tampa. Acho que não é só isso, você tem que preparar uma estrutura para não ficar solto aquilo. Quando era o amálgama, precisava realmente fazer uma estrutura um pouco maior do que somente a remoção do tecido carioso. Agora, com a resina composta, porque a gente tem um sistema adesivo, que é como se fosse uma cola que a gente passa no dente para receber a resina composta, que é a massinha, a gente pode sim se ater somente à remoção desse tecido cariado. Ficou mais fácil então fica muito também? menos invasivo. Fica muito menos invasivo esse processo restaurador. Eu estava conversando com a Heloísa lá embaixo, antes da gente vir para cá, para o Simpocast. Eu sempre faço isso, eu procuro bater um papo. Eu achei muito interessante aquilo que você considerou da preservação da estrutura dentária, né? Isso. Da estrutura dentária. Você danificar o menos possível né, da estrutura dentária do paciente. Na verdade, é uma das coisas que a odontologia mudou muito. Antigamente, era uma odontologia muito invasiva e mutiladora. Então, há alguns casos, um dente que a gente conseguiria manter como mantemos hoje, já era um dente que era indicado para uma extração dentária. Hoje em dia, a gente evita ao máximo, a gente vai até os últimos dos últimos procedimentos para evitar uma extração.
Porque para restituir esse elemento perdido, vai dar um trabalho muito maior. Então, a gente tenta... custo maior também para o paciente. Quanto mais difícil e mais perda da estrutura dentária você tem, mais difícil e mais custoso, geralmente, são os procedimentos para a gente restituir esse elemento. Então, a gente tem essa maior tendência. Mas você diria, Luísa, que hoje em dia... a dentadura perereca, aquela que você punha, né? Isso tá caindo em desuso já, né? Eu não posso te dizer que ela está completamente fora do mercado, a gente não faz. A gente faz muito sim, mas a odontologia ela tá andando para um processo onde a gente vai ter uma população no futuro com muito mais elementos dentários em boca do que antigamente. Então, por exemplo... Mas isso, essa sobrevivência da perereca, né? Da dentadura, né? Ela se dá em função de custo para o paciente não teria condições de arcar com o custo maior de um processo de restauração mais complexa? Sim. Tipo um implante? Sim, o implante, hoje em dia, é o padrão ouro quando a gente pensa em restabelecer aquele elemento perdido. É o primeiro passo. Só que ele me exige o implante, o processo cirúrgico do implante, a instalação do implante no osso. E esse implante ele vai fazer a função de uma raiz dentária. E depois, sobre ele, a gente coloca a famosa coroa, que é a porcelana em si, que é aplicada sobre ele. E isso nos tem um custo maior do que uma ponte móvel, que é a famosa... o tempo é maior também, né? Porque você tem que esperar um implante... se adaptar ao osso, ou o osso isso depende aceitar muito o implante? do implante que você vai trabalhar, as condições daquele osso que vai receber o implante e o tipo de arcada que você vai estar trabalhando. Então, tudo isso é influenciado. Mas, geralmente, tem uma tendência a ter que aguardar um pouquinho mais do que uma ponte móvel. Só que o que a gente tem que lembrar é que logo após a extração, todo aquele tecido ósseo que ficava segurando o dente, que ficava ao redor do dente, ele passa por uma remodelação. E ele é reabsorvido. O nosso corpo, ele entende que quando ele perde o elemento dental, aquele osso alveolar, que aquele osso que fica, ele não precisa. Então, ele reabsorve e remodela. Que sacana, né? É complicado. Só que aí, pra gente imediatamente colocar uma ponte móvel, a gente tem que, na verdade, aguardar um período de cicatrização, que depende também se é superior, se é inferior o dente. Esse osso é uma curiosidade agora. Esse osso absorvido, ele não volta, não perdeu. Ele não volta mais. Ele não volta, a não ser que você passe por algum procedimento de enxertia, que daí você coloca um enxerto ósseo na região, na tentativa de aumentar o osso daquela região. Mas de onde vem esse osso, esse enxerto? Depende. Pode ser do próprio paciente, pode ser... Vai tirar da onde? Pode tirar, por exemplo, do céu da boca, que é o palato. Pode ser de alguma outra região que a gente doa, uma região doadora. Mas o meu palato... Gosto tanto do meu palato. A gente não, é o cirurgião, porque eu não faço essa cirurgia do implante. Mas ele faz uma janelinha na sua gengiva, que fica lá no céu da boca, tira um quadradinho de osso e coloca na região. Mas também a gente tem ossos que são... Fica sem o quadradinho? Não, ele depois ele fecha sem problema nenhum essa região, porque é uma região que é um osso mesmo. Então ele fecha sem problema nenhum. É verdade. Ele fecha sem problema nenhum. Agora, pode ser também, por exemplo, ossos que a gente compra em banco de osso, ou pode ser ossos... Mas são ossos humanos? Depende. Aí você tem que ver qual que você vai trabalhar. Então, assim, eu não vou entrar no mérito, porque não é minha área. Então, às vezes eu posso te falar alguma bobagem. Mas eu te falo que pode ser do próprio paciente, como pode ser também ossos externos. Pode ser, por exemplo, um osso... que tenta regenerar o osso daquela região, que ele estimula uma formação óssea, mas aí é outro tipo de material. Material mais feito em laboratório. Uma pergunta que eu sempre faço, né? Você é associada ao Simpro? Sim, eu consigo... Há bastante tempo? Não, felizmente não. Novinha? Novinha. Você já conhece o nosso Simpro campestre? Muito pouco, na verdade, mas por falta de tempo mesmo, que você é corrido. Precisa, vá com a sua família, você vai conhecer o melhor clube da cidade. E ainda tem os nossos eventos lá. Né? No dia do professor vai ter o porco no tacho. Sim. Não deixe de ir. Não deixe de ir. É maravilhoso, é super organizado. A nossa costela fogo de chão também é super organizada. Todo mundo come bem, com fartura. Não tem ninguém se acotovelando, né?
É maravilhoso. Vá para lá, sim. Vá participar, já que você é sócia. E também eu soube que você é do Simpro Especialidades. Sim. É uma dentista do... Sim, eu sou a dentista que atende os pacientes do Simpro Especialidades. E como é que funciona isso? O Simpro, ele dá direito ao associado 3 procedimentos anuais. Então, esses procedimentos podem ser limpeza, pode ser restaurações, e aí são restaurações que eu preciso avaliar para ver se a gente consegue realizar ali. São restaurações de maior magnitude, aí infelizmente a gente precisa realizar o encaminhamento. E também o clareamento dental, em ambas as modalidades, tanto clareamento caseiro quanto clareamento de consultório. E aí o associado ele vem, eu faço a avaliação, faço um plano de tratamento. Do caseiro, do clareamento caseiro para o consultório, ambulatório? Ambulatorial ou de consultório. O clareamento caseiro, a gente confecciona placas, são plaquinhas molinhas, no qual o paciente ele utiliza o gel clareador em casa, segundo um protocolo que eu passo para ele. E o clareamento de consultório, esse gel clareador, ele é aplicado no consultório sobre a minha supervisão. Então, essa é basicamente a diferença. É um gel, e esse gel você depois faz passa uma esponjinha, Não, ele é um gel que é somente aplicado na superfície do dente. Eu deixo por um período de aplicação, um período que ele vai fazer a sua ação clareadora. Depois desse período eu faço a remoção. Entendi, então, é basicamente essa a grande diferença. E em casa é a mesma coisa? Não, em casa, ao contrário de eu aplicar, o paciente aplica utilizando essa placa. Essa placa, ela encaixa sobre os dentes. Então, você aplica o gel clareador nessa placa. Eu sempre gosto de fazer uma comparação dessa placa como se fosse aquelas dentaduras que o boxeador usa para proteger os dentes. Sei. Só que ela não é o protetor de bucal. Só que assim, ele não é rígido igual. Ela é uma plaquinha mais molinha e é superior e inferior. Então, ela engloba todos os dentes, superior e inferior. Então, e quem aplica o gel é o paciente. Eu acho que eu não seria capaz de fazer isso, porque me dá uma ânsia. Não, tem paciente que tem um pouquinho de dificuldade. Isso. Eu comprei no Paraguai um gel clareador, não sei o que era isso que você descreveu. Sim, né? não, mas aí tem que tomar cuidado. Ele vinha com uma moldeirinha. O protetor, vinha com o gelzinho, eu botei, o gelzinho saiu do protetor, então, veio para minha garganta aqui. E tem que tomar um cuidado, porque esses que a gente compra paralelo, que a gente não quer que se compra paralelo, ela não é corretamente adaptada na sua boca. Até porque, para confeccionar a placa do gel clareador, é realizado um molde da sua boca. Então, ela é totalmente... exatamente, ela é totalmente personalizada. Ela é totalmente adaptada na sua boca. Então, assim, ela não... Muito bacana isso. Ela é muito específica, então tem que tomar cuidado. Não pode fazer de forma errônea, porque pode gerar um problema. Isso você faz no Simpro ou você leva para o seu consultório? Não, eu faço tudo ali no Simpro. No Simpro? Tudo do Simpro. Porque se eu quiser clarear meus dentinhos, eu vou lá com você no Simpro. Sim. E você vai moldar. Eu vou moldar, daí eu peço um períodozinho para eu confeccionar essa placa. E aí eu te passo todo o protocolo que a gente segue ali no Simpro para o clareamento. Certo? E quantas sessões a gente precisa para fazer um clareamento? Ali no Simpro a gente libera para o clareamento caseiro 2 seringas, porque daí o gel você leva para casa e a seringuinha do gel. No clareamento de consultório, você tem direito a 2 consultas de aplicação. Então, a gente tem essa diferença entre elas. Então, basicamente, as duas nos geraria 2 semanas de clareamento, entre aspas. E 2 semanas está com o dente branquinho? Depende muito de paciente para paciente. Tem paciente que ele responde muito bem ao clareamento, então vê uma grande melhora, e tem paciente que não, que tem um pouquinho mais de dificuldade. Os meus não vão clarear nunca mais. Porque eu sempre falo isso. Se me perguntar, se você vivesse de novo, o que você não faria? Eu jamais teria fumado. Uma coisa é se evitar. Eu fui um fumante porreta, sabe? Eu fumava 3 carteiras por dia. Bastante. Eu acordava à noite para fumar. Então, eu acho que os meus dentes claros não vão ficar nunca mais. O cigarro, o tabagismo, ele é um influenciador, sim, no pigmento do dente, mas não se é contraindicado o paciente tabagista fazer o clareamento. Mas não vai ficar. Mas aí, não vai ficar branquinho igual a Alex. A estabilidade de cor dele, ele, por causa do tabaco, do tabagismo, ele pode ser sim influenciado. Então, a gente não consegue garantir que seu dente vai ficar branco para sempre. Ele pode sim alterar a cor. O que pode fazer, por exemplo, é fazer controles de clareamento. Então, você faz um clareamento inicial,
Depois 6 meses, 1 ano, você faz de novo para você tentar fazer essa estabilidade da cor que você obteve após o clareamento inicial. Eu acho que em 30 anos o meu deve clarear. Vamos tentar, é uma tentativa. Semanalmente. Semanalmente. Eu não tenho mais paciência para isso. Principalmente para o clareamento caseiro, o paciente, eu brinco que sempre tem que ser paciente dependente. Eu vou passar todo o protocolo, eu vou te passar como que funciona, eu vou te entregar o teu kit clareador. Só que a hora que você chegar em casa, se você não fizer, se não for regrado para fazer esse clareamento, ele não vai funcionar. Não vai funcionar. Ele não vai funcionar. Então, você tem que ter esse compromisso. Coca-Cola faz mal para os dentes também? É porque ele é um produto mais ácido. Só que assim, não é que faz mal, mas tem que saber como tomar. Então, por exemplo, todo alimento ácido que você come, na verdade... Aveia. Assim, qualquer alimentação, você tem que aguardar 40 minutos após a alimentação para você escovar os elementos dentais. Então, 40 minutos? Tem que aguardar. Quer dizer que a 60, eu tenho 64, o dente aparece quando? Com 1 ano? Lá pelo... Então, há 63 anos eu faço errado. Pode. Você come e já escova? Então, tem que aguardar, porque a boca, ela passa por um processo logo após a Kaori, alimentação. sabia dessa, Kaori? Nossa, eu acho que é igual o Rick Wakeman, que tem que ninguém aguardar. conhece, só eu. Não, precisa aguardar, porque o dente, ele passa por um processo que ele precisa 40 minutos para ele permanecer no seu estado original. Se você escovar logo em seguida, você está meio que desgastando superficialmente a estrutura dentária. Então, isso uma vez é uma coisa. Sucessivas vezes... Não, eu faço há 63 anos. Por exemplo, pacientes que, por exemplo, passam por cirurgia bariátrica, pacientes que têm AMs, vômito com frequência, não pode de forma alguma escovar o dente logo após. Por que a cirurgia bariátrica? Porque eu sou gastroplastomizado. Ele tende a ter maior refluxo gástrico, tende a ter, por exemplo, come às vezes um pouquinho excessivo, passa mal, vomita. Então, tende a ter essa boca mais ácida. E como ele fica mais ácido, o seu elemento dental ele não fica 100% como ele está original. Então, ele tem que passar por esse período de 40 minutos, 1 hora, para aguardar ele retornar ao estado original para depois fazer essa escovação. Nossa, vivendo e aprendendo. Isso aí eu jamais imaginaria que eu tinha que esperar pelo menos 40 minutos. Pelo menos 40 minutos. É o ideal. Então, por isso que você falou da Coca-Cola. A Coca-Cola é ácido. Suco de limão, ácido. Suco de laranja, ácido. Então, e principalmente esses alimentos ácidos, tem que tomar um extremo cuidado para evitar que você acabe mexendo nessa estrutura dentária devido à acidez desses alimentos. Porque a gente precisa aguardar. Aguardar. É super importante. Aguardar para escovação. Para escovação. Não pode deixar de escovar. Não. E fio dental? O que você me diz do fio dental? Tem que passar. Tem que passar. Existe, assim, passa antes, passa depois. Eu sou muito do passe. Entendeu? Antes ou depois ou durante. Mas passe, não deixe de passar. E aí é aquela brincadeira que eu faço com os pacientes. Quando você vai limpar a casa, aqueles cantinhos pequenininhos, você consegue higienizar só com a escova ou às vezes tem que chegar com coisa mais específica lá dentro? Tem que ir mais específico. Então, entre os dentes a escova não chega. Quem vai chegar é o fio dental. Então, o fio dental ele tem que fazer essa função de higiene onde a escova não alcança. E o enxaguante? O enxaguante é um perigo. Ai, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. O enxaguatório é um perigo. Ele auxilia? Auxilia sim na higiene. O problema é que se você usa de forma errada, ele pode dar problema. Forma errada no sentido de, ele pode te dar uma falsa sensação de higiene. Porque o enxaguatório bucal, ele não vai higienizar. Ele vai vir com um auxílio nessa higiene. O que higieniza é a escova e o fio dental, não é nem o creme dental. O creme dental, ele é um facilitador da higiene. Ele auxilia na higiene. E para deixar a boca fresquinha também, não, né? Esse que é a grande questão. A pasta e o enxaguatório, ele vai fazer essa função. Mas ele não vai remover mecanicamente o que a gente chama de biofilme, que é aquele restinho de alimento, micro-organismos que tem na superfície do seu dente. O que vai remover é a escova e o fio dental. Se você não fizer o uso da escova e o fio dental... Você só utilizar enxaguatório bucal, ele não vai fazer essa função. O enxaguatório não substitui, ele complementa. Não substitui, ele complementa, exatamente. E aí, o que eu acho... É diário, todo dia? Pode usar, não tem problema. Não tem problema. A única coisa que eu falo, toma cuidado de achar que você está fazendo correto, porque você sente aquele frescor final do enxaguatório. Então, vamos lá. Vamos fazer um resumo. Eu gosto de resumo. Né? Acabei de almoçar.
Comi um delicioso bife com batatas fritas delícia. E uma Coca-Cola bem gelada. Olha, deu até água na boca. 40 minutos. 40 minutos depois eu vou escovar os meus dentes. Principalmente, passe o fio. Primeiro. Passe o fio, elemento por elemento, entre cada dente, por cada dente. E aí eu faz aquilo assim? Não é só... não é pra tirar os pedacinhos. Você coloca, aí eu brinco que você faz aquele movimento toalha. Sabe quando coloca a toalha nas costas e faz aquele movimento? Abraça um dente, abraça outro dente e puxa. A hora que você puxar, aquele pedacinho que você colocou naquele dente, você enrola num dedo. Porque aquele pedacinho do fio dental, ele tá sujo. Então agora você vai para um outro pedaço do fio dental que tá mais então tá tem limpo. Tem que pegar um pedaço grande. Eu brinco assim, mede sempre na altura do seu ombro que vai dar suficiente. Então mede mais ou menos um tanto grande e vai, elemento por elemento, entre cada dente. Terminou, vem com a escova. Passou a escova, se você quiser implementar o enxugatório bucal, você pode utilizar. Aí acabou também, né? Porque acabou. Senão eu vou chegar no trabalho de volta 5 horas da tarde. Tá? Mas tem que. Mas uma boa escovação, ela vai ser de 3 a 5 minutos. Que coisa. Eu fiz errado a minha vida inteira. Essa conversa foi ótima. Sim. Inclusive para esclarecer. Nunca é tarde para melhorar. E para esclarecer o pessoal que está começando. Sim. Né? E achei fantástico. E todo mundo, a maior parte das pessoas, exceto você, faz errado. Né? Porque eu me lembro no trabalho, as pessoas acabavam de almoçar, corriam no banheiro, faziam até fila. Já escovar. Para escovar os dentes. Sim, é sempre importante esperar um pouquinho. E não é que não faz bem, faz mal. Pior, não é? Eu não vou dizer que tipo assim, você vai acabar com os seus dentes por causa disso. Os meus não acabaram. Não, sim, eu quero dizer, no modo geral. Mas se possível aguardar, melhor ainda escovar do que ainda não escovar. Então, assim, se der para aguardar, aguarde um período. Se não der, escova, mas ainda é melhor do que ficar sem. Não pode ficar sem, pelo menos Conversa 3 vezes ao dia. Muito boa. E aquele negócio de, além de clareamento, tem um troço de porcelana, não tem? Uma plaquinha de porcelana. Facetas. Isso, como é que funciona isso? A gente tem na odontologia estética as facetas. Não estou fugindo da tua área, não, né? Não, tá dentro da área. Eu sou especialista em prótese, então tá dentro da área. A gente tem hoje em dia as facetas, laminados cerâmicos, que entram nessa parte de odontologia estética. Onde que a gente indica nesses casos? Aqueles pacientes que têm algum tipo de alteração de cor do elemento dental, por exemplo. Quando foi criança, ele bateu o dente escureceu. É um candidato que pode trabalhar com uma faceta, um laminado. Eu tenho alguma alteração de forma. Um dente menor, eu quero melhorar a borda do dente. Dá para trabalhar? Dá. Aí tem que tomar cuidado, porque quando bem indicado. E aí uma questão interessante a gente falar. Às vezes a gente escuta falar facetas de porcelana e facetas de resina. E aí a gente tem uma grande discrepância entre elas. As facetas de porcelana são feitas a nível laboratorial. A gente envia para um protético, esse protético confecciona essas facetas no laboratório e a gente vem e cimenta. Mas para cimentar você não desgasta. Então, esse aqui é uma diferença. Nas facetas de porcelana, as cerâmicas, há uma tendência a ter um desgaste, sim. Porque eu preciso desgastar para eu conseguir encaixar a porcelana, como se fosse o cara vai ficar dentudo. Senão ele vai ficar maior. A não ser que for caso onde eu tenho um acréscimo estratégico que não me necessite esse desgaste. Eu não posso dizer que todos os casos eu preciso desgastar, mas como eu também não posso dizer que nunca vai desgastar. Já nas facetas de resina, e aí é aquele mesmo material que a gente utiliza no consultório para restaurar quando o dente estava cariado, a gente consegue fazer nesses dentes da frente através de incrementos de resina. Então, a gente realiza como se fosse uma verdadeira pintura no elemento dental. Então, a gente acrescenta e isso é feito... E depois a luz. E depois a luz. Aquela luz que faz a resina endurecer, que a gente chama de fotopolimerização. Ela passa por um processo de polimerização para ela ficar dura, para ela endurecer. Esse não seria um caminho mais rápido do que você fazer o clareamento? Então, é que assim... E talvez menos químico também, né? Não necessariamente, porque para a gente escolher a cor do elemento, a resina que a gente vai utilizar, a gente segue a cor do elemento dental. Então, se o elemento dental ele é mais escurecido,
eu vou precisar utilizar uma resina mais escurecida. Eu não consigo, muitas vezes, colocar uma resina você está falando de um dente, né? Eu já estava pensando em todos. Não, sim, mas pode. É uma possibilidade você restaurar todos os mas aí eu vou querer branquinho. Não, dá para fazer? Dá. Mas assim, você tem que trabalhar com o teu dente, tem um nível que a gente consegue mascarar. Mas dependendo da espessura do meu material que eu coloco, por exemplo, as facetas e as lentes são muito finas. Então, se eu tenho, por exemplo, a mesma coisa de eu colocar uma folha de papel sulfite para tampar essa haste escura, ela vai ficar aparente devido a essa finura da minha folha de papel sulfite. Sim. Você entendeu? Sim, entendi. Então, assim, eu preciso clarear. Você, para ficar com o dente branquinho, teria que ser uma coisa mais grossa. Uma coisa mais grossa. Daí ou você vai desgastar o meu dente, ou eu vou ficar dentuço. Exatamente. Então, a gente tem que entrar no meio termo. Então, muitas vezes associado o clareamento com esse tratamento estético, que pode ser a faceta de resina, que é aí por incrementos. E aí, geralmente, a gente tende a não ter que desgastar o elemento dental. Mas eu posso dizer para você, não posso dizer para você que nunca há necessidade de desgastar. Às vezes, algum desgaste mínimo. Quando a gente compara com a porcelana, às vezes é mínimo esse desgaste, mas a tendência é não desgastar e somente acrescentar material. Enquanto a porcelana tende a ter um maior desgaste para poder fazer essa cimentação da peça sobre o seu elemento dental. Então, a gente tem essa diferença entre elas. Luísa, eu também sou professor, né? Me aposentando já estou na reta final já. Eu adorava dar aula. Você gosta de dar aula? Eu amo dar aula. Eu achava que eu saía de lá, às vezes eu estava assim meio... É como isso aqui. Hoje eu estava meio resfriado e tal, já passou tudo. Só de vir aqui conversar, já melhorou. Já passa tudo. E quando eu dava aula era a mesma coisa. Olha, né? eu brinco, assim, quando eu estava na graduação, eu era aluna nerd. Ah, é? Né? Eu era aluna nerd. Olha, adoro essas histórias. Aluna nerd, né? E aí, como que eu estudava? Eu chegava da faculdade, estudava o conteúdo que o professor passava no dia. E quando estava próximo das provas, juntava aquele meu grupo de amigas. E aí eu ensinava Você dava aula, eu que ensinava aula elas. sem ser a professora. Sim. E aí, durante a graduação, eu fui convidada para participar de um trabalho de iniciação científica, que foi que me introduziu nesse meio mais acadêmico também. E logo que eu finalizei a graduação, esse meu professor, ele falou, Elô, por que você não tenta fazer o mestrado e tal? E deu certo, eu fiz o mestrado, e no mestrado eu tive mais junto à graduação, daí já na parte da docência, não só da discência. E ali eu gostei mais ainda, eu falei, é isso que eu quero. E aí dali eu já ingressei, eu fiz residência em prótese dentária, minha especialidade é via residência multiprofissional. Como é uma residência de dentista? Eu sei residência de médico, porque minha esposa é médica. Ela é parecida. Ela é parecida. A gente tem uma carga horária. Quando eu fiz, se eu não estou enganada, era 60 horas semanais. Então, a gente ficava os 3 períodos de manhã, tarde e noite. E era como se fosse uma residência médica convencional. A gente realizava os atendimentos do público de pacientes. Só que aí, como os inscritos na fila ali. Exatamente. Aí, como o meu era prótese dentária, eu atendia aqueles pacientes que precisavam de prótese dentária. Aí, seja prótese sobre implante, prótese sobre dente, dentadura, ponte móvel, facetas. Aí, a gente aprendia. Aí, essa especialização foi via residência. Então, eu me tornei especialista devido a essa residência. Tem bons materiais? Eu vou explicar por que da pergunta. Uma vez eu caí de uma motocicleta, há muitos anos atrás, e me levaram para o HU. Né? E eu liguei para o meu médico e disse, olha, estou aqui, quebrei a perna, vou ter que fazer uma cirurgia, estou no HU, o que você me diz disso? Ele falou, fique aí, porque o material da UEL é dos melhores que tem. Sim, assim, na odontologia isso se repete? Sim, ou é os só materiais que a gente tem lá são materiais de boa qualidade. Não, tipo assim, de certa forma, não tenho do que reclamar dos materiais que a gente tinha disponível. Beleza. São o El é um lugar espetacular. Sim. Tem que ser mantido e, muito embora nós sejamos da faculdade particular, da universidade particular, a gente tem que dar maior palmatória. A UEL é uma grande instituição. Sim, eu não tipo assim, do que ela fez para mim, eu não posso reclamar de forma alguma. Inclusive, gostaria de retornar em algum momento para talvez uma professora num futuro, ou algum outro curso que eu possa estar realizando. Mas assim, e aí deu certo que, estando lá, me surgiu a oportunidade de ingressar na Unicesumar, né? E aí hoje eu sou docente e agradeço demais a eles, são
Essa instituição também posso Onde falar. Cesumar tem em Londrina? Sim, aqui em Londrina. Fica na Avenida Santa Esse Mônica. mar não é de Maringá? Sim, é a Universidade de Maringá. Uhum. Mas a gente tem o polo acadêmico aqui na Avenida Santa Mônica. E a gente tem lá odontologia, direito, tem vários cursos da saúde, vários cursos da área de humanas, exatamente. E é uma instituição, assim, que particularmente eu tenho que tirar o chapéu. O pessoal lá é super equipado, a parte odontológica, nós temos a clínica, nós temos a nossa clínica odontológica, temos laboratório, nós temos as salas. Então, assim, é uma instituição bem legal de trabalhar. E você dá aula para quantos alunos numa sala? Vamos em papo de sala, professor agora. Vai ser cerca de 20, 30, 40 alunos. Depende da turma. Não é uma turma pouco. muito grande, não. É bem gostoso de trabalhar. A gente consegue dar uma boa atenção. Você dá uma aula para 100... Não é possível isso, É gente. Que bom que eles já se adaptaram, então. Sim. A nossa estrutura é assim. A gente tenta sempre aumentar para englobar mais o público. Inclusive, lá a gente tem a nossa clínica odontológica que atende o público de Londrina. Lá a gente faz procedimentos restauradores, extrações, fazemos as próteses. Inclusive, eu sou uma das professoras da prótese lá. Trabalhos de limpeza, fazemos atendimento infantil, atendimento ao idoso. Infantil também? No Simpro faz infantil também? A partir de 11 anos. Menos do que isso, aí o paciente é um pouquinho mais dificultoso da gente controlar, precisa de um atendimento especial. Se dá para fazer uma avaliação e fazer um bom direcionamento, eu até consigo fazer. Mas, às vezes, o atendimento, devido à dificuldade pelo próprio paciente, eu acabo dando Você sabe que o meu netinho... Eu tenho um netão de 18 anos, né? E o meu netinho, quando estava com 3,5, ele precisava ir ao dentista. Aí eu levei lá no Simpro. E o dentista disse, olha, você tem que ir no odontopediatra. Eu falei, mas aqui não tem? Não, então faça. O menino, ele aguenta. Ele aguenta. O meu neto é americano. Então eu digo que é no DNA do americano, é treinado para guerra. Né? Então, ele fez lá os procedimentos, ele só fazia assim com a mãozinha, ele apertava a mãozinha, mas mas resistiu direitinho, Então, é que a gente, quando forma, nós somos clínicos gerais. Então, a gente, teoricamente, temos que atender todos os públicos. Sim. Só que, com o passar do tempo, a gente vai vendo aquelas afinidades que temos e a gente vai se especializando. Eu, por exemplo, eu tenho um certo receio em atender criança. Eu não me sinto confortável com lidar com as crianças. Então, eu prefiro fazer um encaminhamento profissional que é competente, que compete a ele esse atendimento. Esse negócio de incompetente eu gosto de esclarecer, né? O incompetente é que ele não é daquela área. Sim. Né? É como o juiz. Né? O juiz, você viu um juiz incompetente? Né? O próprio juiz fala assim, eu sou incompetente para lidar com esse assunto. Porque ele é um juiz trabalhista e o assunto é civil. Exatamente. Então é melhor você encaminhar para alguém que o juiz civil, que é o competente para aquela área. Da mesma forma que, às vezes, o odontopediatra, ele não se sente confortável em realizar atendimento protético como eu faço. Então, assim, a gente acaba... Eu acho... Isso cada macaco no seu galho. Exatamente. Então, eu acho super interessante ter essa interdisciplinaridade. Você ser capaz de saber até onde você pode ir e da onde você deve encaminhar o paciente para um devido procedimento. Então, isso eu acho que tem que ser feito. Você não pode, às vezes, realizar um procedimento, uma vez que a gente está lidando com uma vida. Sim. Independente que é um dente, sim, mas é de uma pessoa que tem uma casa, que tem uma família. E o dente é vivo também, não é? Com certeza. O dente é vivo. O dente é vivo. Então, você tem que tomar esse cuidado de saber direcionar. Não doía. Não precisava de anestesia. Exatamente. Tem que tomar esse cuidado. Luísa, que conversa gostosa que nós tivemos, né? O tempo passou. Voou rapidamente, né? A gente ficando meio nervoso quando vai fazer um negócio desse. Eu fico até hoje. Já gravei um monte e fico até hoje. Imagino para vocês que vêm aqui a primeira vez. Mas foi tranquila, você foi uma ótima entrevistada. Obrigada. Você desempenhou muito bem, as respostas foram bem precisas. E vou dizer mais, hein? Para mim, esclarecedor. Que bom, que bom. Estou saindo daqui hoje. Estou saindo daqui hoje aprendendo
alguma coisa importante. Sim, é bom. E caso de dúvidas, pessoal, a gente fica aí à disposição. Vamos ligar lá no Simpro. Isso. E você vai você vai ficar famosa agora. Ai, meu Deus. Então você vai lá no Campestre. No Campestre, nos nossos eventos, para dar autógrafo. Sim, vou lá para dar Não deixe de ir, não. Você vai gostar. É muito bacana. Obrigada. Tá bom? Gente, muito obrigado. Kaori, muito obrigado de novo. Shime, né? A nossa querida Alexa. Né? Ela agora desliga a Alexa, que eu ficava conversando com a Alexa. A Kaori ficou esperta. Né? A vocês todos que tiveram a paciência de nos assistir, né? Assistir professor já não tem tempo para nada, ainda para um pouquinho para nos ouvir. Então, muito obrigado a vocês todos que participaram de mais essa produção do nosso Simplecast. Tá bom? Beijo em todos. Um abraço.